ainda hoje, sobre essa questão da CBF ter alterado a data do jogo de volta pela semifinal, tá? E aí eu vou pedir pro Caio falar, vou pedir pro Desito e quero ouvir a opinião de vocês nos comentários, tá? E aí, galera, se o nosso tempo ficar muito apertado, em virtude do debate, etc., a gente possivelmente vai estar fazendo uma live amanhã ou terça. A gente ainda vai confirmar para vocês aí no Instagram da Mídia Vascaína. E aí, qualquer coisa, a gente faz a tier list por lá. Caso o horário fique um pouco ruim, a gente volta a falar da partida de amanhã, que aconteceu hoje, numa tier list amanhã. Ou a gente vai gravar e vai soltar para vocês depois a nossa tier list da partida, tá? Caio, eu já sei de tudo, tá? Fale para o seu público. Eu já sei de tudo que você acha sobre isso daí. Eu acho melhor, Rafa, a gente deixar o Desito falar primeiro, porque aí ele já... O Caio está com dois medos. O Caio está com medo de falar e o Caio está com medo de falar assim. Rafael, pode falar você. Ele está com dois medos. Por isso que ele pediu para o Desito falar. Terceira. Fala, Desito. Você é o equilíbrio de tudo aqui, cara. Fala. Cara, primeiramente, eu tô vendo o JP Informática falar aqui mal do Pelé até agora. JP, não foi o Léo nem o Paiva que mudou a data do jogo, tá? Fica claro. Cara, mas eu acho complicado. Eu acho que o Vasco o Atlético foi bem ajudado. O mandante da ação, né? O rival foi o mais ajudado. Mas acho que o Vasco é pior pro Vasco jogar em Brasília quarta-feira e jogar em São Januário no sábado. Eu acho. É uma viagem longa. O Vasco possivelmente vai, dependendo do resultado de quarta-feira agora, vai ter que poupar titulares contra o São Paulo no Mané Garrincha. É perigoso. A gente ainda está brigando no Brasileiro, então a gente não pode ficar se dando ao luxo. Mas o principal disso tudo, o principal ponto para mim é o porquê da ação. De verdade. Claramente, um time mandou, eu uso a palavra mandou, não pediu, não foi, mandou. E a CBF acatou. Claramente, o Flamengo mandou, a CBF acatou. Como acontece em vários momentos nos bastidores que a gente sabe que acontece. E para piorar a situação, dois times, o Vasco e o Corinthians, foram consultados e disseram que não. Isso, para mim, é o mais grave. É quando fica claro que existe um favorecimento, existe a entidade máxima do futebol pende para um lado, para um time, ou para dois. Vamos botar o Atlético Mineiro nesse cantinho, mas todo mundo sabe que o peso maior foi o pedido do Flamengo. Então, esse, para mim, é o mais grave de todos. Então, nesse momento, o Vasco pega o Atlético Mineiro e o problema do Corinthians é do Flamengo com o Corinthians. O Corinthians soltou uma nota muito incisiva, inclusive correta. Mas, assim, se o Vasco passa do Atlético Mineiro e o Flamengo passa do Corinthians, aí o Flamengo vai ser nosso problema. E aí a gente vai enfrentar o Flamengo e a CBF, que pende sempre pro lado do Flamengo. A arbitragem, tudo que envolve a final, que é uma final muito grande. Então isso me preocupa já no futuro, projetando uma possível final. Mas já nesse cenário atual de semifinal, eu acho muito grave. Eu acho que perde completamente a isonomia do campeonato. E você bagunça a agenda do Vasco, bagunça a agenda do Corinthians, coloca da melhor forma pro Flamengo, coloca da melhor forma pro Atlético Mineiro. E, assim, ano passado, a final da Copa do Brasil, acho que foi no domingo, mas foi pré-acordada de São Paulo e Flamengo, os dois jogos da final. Só que semifinal nunca havia sido. Eu acho que a final desse ano também já está marcada para o final de semana. Então, eu entendo e até acho maneiro que as finais sejam no horário nobre, dia de futebol. Mas a semifinal nunca foi e não seria. A data base, quando a gente cobriu um sorteio, eu e você, Caio, o Rafa não estava no dia, a gente cobriu um sorteio que a data base, no sorteio, foi falado o quê? Data base, dia 2 e dia 17. 2 quartas-feiras. Então, o sorteio não vale de nada. Acho que dia 17 é quinta, né? Dia 17 era quinta. 16, então, acho. A data base era... Não, a data base era dia 17. Ah, é? Era 17. Tanto que o Pedrinho até fala que ele sugeriu, então, o dia 16, mas não acataram. A data ia ser dia 17 para ter 2 dias de jogos da data FIFA. E aí, o sorteio não vale de nada.
O regulamento que todo mundo assina não vale de nada. Inclusive, o antes do Corinthians está com o corpo jurídico olhando o regulamento para ver se é legal o que a CBF fez. Todo o calendário assinado por todos os clubes no início do ano. Bom frisar. Isso é bom frisar. Todos os clubes assinam um calendário numa reunião da CBF no início do ano. Não vale de nada. Não, então não vale de nada. Vale o que o Flamengo quer. E, assim, se o Flamengo quiser chegar na final e quiser que o jogo seja em abril do ano que vem, quando o Pedro volta de lesão, vai ser. É só o Flamengo querer. Tipo, parece caricato, mas eu não acho impossível. Enfim. Essa é a minha opinião. O mais grave de tudo é como a entidade máxima do futebol parece que age ao bel prazer de um dos 4 semifinalistas. Perfeito. Fale, Caio. Ou você quer falar por último? Não, como você preferir. Você é o host. Não, você é o quê? O host. Não. O host falar. Da live. Só antes aqui, o Cortes Cansados, que está com a gente aqui. Léo Pelé ainda, gente. Não, ele perguntou, eu não estou achando a pergunta dele aqui agora, mas ele falou, de novo em Brasília, essa 777 é uma vergonha. Não tem nada a ver com a 777 dessa não vez. Não foi o Paiva nem o Léo que botaram em Brasília, hein? Bom lembrar. Mas, nesse caso, o jogo contra o São Paulo vai ser em Brasília, se vai ser mesmo, né? Pelo menos se fosse no dia 20, seria em Brasília, porque o São Paulo é o mandante. O São Paulo tinha negociado já esse jogo para Brasília, porque nessa data o Morumbi vai estar fechado para show do Bruno Mars. Então não tem a ver com... Dessa vez não tem a ver com a 777. Mas, enfim, falando sobre o papelão e a postura patética e vergonhosa da CBF, o bom da gente partir, da gente ter conversado ontem, Rafa, até quase 2 horas da manhã, é que eu já parto dessa conversa aqui na parte final da nossa conversa de ontem. Porra! Mas porque, cara, o que acontece? Quando a gente conversou ontem, era assim, caraca, vai ser assim, vai ser o jogo assim. A gente não analisa todo um contexto, a gente vai analisando cotado, né? E com o sangue quente já, né? Então, eu acho que como eu falei para o Rafa na nossa conversa ontem, e agora resumo aqui para vocês. Eu acho que nessa história da CBF mudar as datas da Copa do Brasil a pedido do Flamengo, principalmente do Flamengo, mas o Galo também queria essa mudança, vai muito além da consequência. Se foi bom, se foi ruim para o Vasco, para o Flamengo, para o Corinthians, para o Atlético, para mim isso é secundário. O principal disso, o pior disso, na minha opinião, é a causa da mudança e não a consequência. Porque a causa é um pedido de um time semifinalista contrariando outros 2 que já se colocaram contra essa decisão. E aí eu uso aqui o que o Marcelo Barreto falou ontem no programa do Sport TV. Se você tem uma semifinal de um campeonato com 4 times e um deles não topa essa mudança, já não é para mudar, porque aí você está ferindo a isonomia e a transparência do campeonato. Quando, além disso, 2 desses semifinalistas se manifestam oficialmente contrários a essa mudança, além de você estar brincando com a transparência e a isonomia da competição, você está passando um recado claríssimo de quem você quer favorecer. Então, eu acho que, independente do Vasco ter sido prejudicado ou não, a gente pode entrar nesse debate aqui para frente, se foi bom, se foi ruim, eu acho que, principalmente, o Vasco foi desrespeitado. E isso não pode acontecer, isso não pode ser tolerado. Mas eu acho que é melhor o Vasco jogar no sábado, porque sábado São Januário vai estar mais lotado, a torcida vai estar lá desde cedo, é um final de semana, o Atlético vai jogar Libertadores 3 dias depois. Você pode ter sua opinião, que é melhor, que talvez o Vasco tenha saído até melhor nessa foto, né, em relação ao Galo. Mas o fato é que o Vasco foi desrespeitado. O Vasco foi consultado pela CBF se ele topava trocar a data da semifinal. O Vasco disse que não, ele não topa. A CBF foi lá, cagou e andou para o que o Vasco falou. Isso que eu queria te fazer uma pergunta rapidinho. De que adianta perguntar para o Vasco? Nada, parece que é só para adiantou? Parece que é só para afrontar, porque aí a CBF foi lá, ouviu, entre aspas, o Vasco e o Corinthians dizerem que não topam, e do mesmo jeito ela pegou, entrou por um ouvido, saiu pelo outro. O que o Flamengo pediu é o que vai ser feito. Então tá aqui, ó, tá publicado.
a gente vai marcar as datas das semifinais da Copa do Brasil do jeito que o Flamengo pediu para beneficiar o Flamengo, porque é isso que a CBF está fazendo. Quando ela atende o pedido de um clube especificamente e ignora o que os outros dois estão falando, ela está beneficiando quem pediu. Então, a gente pode analisar por outro prisma também, o do adversário direto do Flamengo na semifinal, o Corinthians. A CBF fez o quê? Ela pegou a semifinal, que seria no dia 16, 17, e jogou para o final de semana por causa da data FIFA, alegando que para dar mais tempo para os jogadores se recuperarem, porque é um jogo importante, que não sei o que lá, que foi o que o Flamengo pediu. O Corinthians, adversário do Flamengo, briga na zona do rebaixamento para não cair para a Série B. Para o Corinthians, o jogo do Campeonato Brasileiro é mais importante do que o jogo contra o Flamengo. E a CBF pegou esse jogo do Campeonato Brasileiro, que pode decretar ou direcionar o rebaixamento do Corinthians para a Série B, que seria tragédia para eles, para o dia seguinte, a data FIFA. Mas então, prejudicar o Corinthians, e eu não estou defendendo o Corinthians não, tá? Porque o Corinthians muitas vezes se beneficiou dos privilégios que ele tem na CBF, com a imprensa, inclusive sobre o Vasco. Mas eu estou tratando desse caso isolado. Então, a CBF, o recado que a CBF passa é o seguinte: eu posso prejudicar o Corinthians na luta contra o rebaixamento, botar eles para jogar no dia seguinte a data FIFA, porque o Corinthians também tem jogador convocado, né? Romero, Félix Torres, enfim, eu não vou lembrar de cabeça o time todo do Corinthians, mas também tem desfalques contra a data FIFA. Então a CBF escolhe... O Carrilho agora que chegou, né? Não sei se ele tá... o Carrilho. A CBF escolhe prejudicar o Corinthians no Campeonato Brasileiro e beneficiar o Flamengo na Copa do Brasil. Só por aí já é um absurdo. Já era para parar as duas competições e falar assim, isso aqui não é bagunça. Não é o que o Flamengo quer, a hora que o Flamengo quer. Mas, infelizmente, é o que o Flamengo quer na hora que o Flamengo quer. Porque eles decidem o que vai ser. Mas, dito isso, quando o Vasco e o Corinthians são desrespeitados dentro de uma semifinal em que eles representam metade dos clubes que estão na competição, isso é lesivo à competição. Fere a transparência, fere a isonomia, tira o torcedor para otário, porque o torcedor está se planejando, né? O que a gente recebeu de mensagem no direct da mídia vascaína falando, agora eu não vou no jogo, tinha comprado minha passagem para o Rio, ou vou ter que abrir mão da passagem e ficar com prejuízo, ou vou para o Rio à toa e vou voltar, porque tinha me planejado para ir no jogo e agora não vai ser mais no meio da semana, vai ser no final de semana. E aí, a CBF vai pagar a passagem dessas pessoas? A CBF vai assumir esse prejuízo? A CBF vai se preocupar com o torcedor? Não, porque a CBF não está nem aí para o torcedor. Se a CBF tivesse priorizando o produto dela, ela não tinha chegado num sábado à noite, faltando 3, 4 dias para a semifinal, sem a data definida. Então, assim, a prioridade da CBF em nenhum momento foi priorizar a competição ou qualificar a competição, porque senão ela tinha definido as datas e batido o martelo lá atrás para valorizar o campeonato, para valorizar o torcedor, para oportunizar que os torcedores lotem os estádios e se organizem para estar lá. Não foi isso que a CBF fez. O que a CBF fez foi priorizar o Flamengo e o Atlético Mineiro de tabela, que também queria esses jogos remarcados. Então, assim, a CBF escolheu o lado dela. Como o Pedrinho se pronunciou ontem, eu espero que a CBF também não deixe o Atlético e o Flamengo escolherem a arbitragem, escolherem quando é impedimento, quando não é, quando é falta, quando não é. E, assim, quando o Vasco é desrespeitado, o mínimo que se espera é que o Vasco vá à imprensa, vá a público e deixe claro que ele se sentiu desrespeitado e que ele está revoltado com o que foi feito mais uma vez no futebol brasileiro. É mais uma página suja da história do futebol brasileiro protagonizada pela CBF. Então, assim, eu fiquei revoltado, acho que o Vasco está certo de se posicionar de maneira firme contra a CBF, o Rafa vai dar a opinião dele aí sobre isso também, mas acho que o Vasco, de jeito nenhum, pode deixar com que a sua torcida seja desrespeitada, seja tirada para otária pela CBF, porque a CBF faz o que quer, muda a data, faz o torcedor comprar passagem e perder a passagem, não assume os prejuízos, obviamente, e fica por isso mesmo. Então, assim, o Vasco precisa brigar pelos seus torcedores, precisa brigar pelos seus interesses e precisa deixar claro que essa competição está sendo direcionada para um lado e do que depender do Vasco e da torcida do Vasco, a gente vai puxar a corda para direcionar para o outro lado, que é o nosso. Então, acho que é isso. Perfeito, Caio. Cara, olha que maravilha agora. Eu vou dizer
e eu concordo em tudo que você falou. Tudo. O que acontece, gente? Do nada, ontem a gente recebe a informação assim, cara, jogo do Vasco agora foi transferido para sábado e ponto, tá? Eu, na minha análise, que eu vou começar um pouco ao inverso do que o Caio e o Desito fizeram, eu acho que o Galo ficou pior pro Galo. Gostaria até de entender por que o Galo gostaria de realmente jogar no sábado e não na quinta, dia 17. Os desfalques. Cara, o Galo vai enfrentar o avião e o Júnior Alonso vai estar no jogo. Esquece. Sacou? Aí agora o Galo vai jogar com a gente no sábado. E tem um jogo importantíssimo contra o River Plate fora de casa. Será que eles vão botar o pé? Não sei. Então, assim, o que eu estava falando com o Caio e falamos até 2h30 da manhã, o que ele falou, é o seguinte, cara, independente de se o Vasco, se tem opinião de que foi bom ou ruim para o Vasco, para mim, o maior ponto, sem dúvida, é com relação ao seguinte, se eu penso diferente do que o Pedrinho, tipo assim, se é bom jogar no sábado ou se é melhor jogar na quinta, o Vasco jamais poderia ter sido desrespeitado, porque isso é uma palhaçada, você ter 4 times, você notificar, perguntar e manter. O que a CBF queria? Vou perguntar pro Vasco, porque vai que o Vasco fala que topa. Aí beleza, né? Eu perguntei pro Vasco. Aí perguntou pro Vasco, o Vasco tem uma opinião diferente? Então que se dane, pô. Joga pra cima e foda-se. Cara, assim, o que aconteceu é algo inacreditável e eu não me recordo em ter algo similar a isso, sacou? Eu não vejo, assim, algo parecido que tenha acontecido no futebol brasileiro nos últimos anos, né? Porque se a gente for botar anos 80, talvez a zona era muito maior, né? O amadorismo do futebol. Agora, no nível de profissionalismo de 2024, cara, isso daí é uma mancha pro futebol brasileiro. É uma vergonha a CBF fazer isso. Cara, você vai para os esportes americanos, você vai para as ligas internacionais da Europa, você compra a temporada inteira, cara. Aqui a gente fica aqui dando na live de domingo os ingressos para serem vendidos na quarta-feira. A gente não tinha data nem horário. Aí tava aquela bagunça, o Galo subia um post, daqui a pouco derrubava o post e tal. E assim, beleza, o Pedrinho, que me representa, não queria alteração. Não é para ter alteração, meu amigo. O máximo que a CBF deveria ter feito é o seguinte, cara, acho que esse negócio da data FIFA aqui estão me pedindo para botar o jogo no final de semana. Vou ver aqui com os times. Vocês querem? Todos nós queremos. Beleza, vai lá e troca. Um não quer, não é para fazer. Isso é uma puta falta de respeito, cara. E falo mais. Foi o que eu estava falando com o Caio ontem. Se pergunta para o Vasco, deveria estar perguntando para o São Paulo, deveria estar perguntando também para o adversário do Corinthians, se ele quer jogar na quinta. Você, no mínimo, deveria perguntar a todos os envolvidos e tratar com equidade a sua decisão. A decisão da CBF não foi tratada com equidade. Ela não teve nenhum tipo de respeito com as entidades. E aí é que eu fiquei conversando com o Caio sobre a questão de futebol. De futebol, para mim, é melhor jogar no sábado. Essa é a minha opinião. O Desito pode ter outra opinião, o Caio pode ter outra opinião. Mas assim, o que a gente tem um consenso correto é que faltou o respeito com o Vasco, cara. Não é que faltou respeito com o Pedrinho. Faltou respeito com o presidente do Corinthians também. É um absurdo o que aconteceu. E assim, o Corinthians está falando que vai tentar mudar isso, vai ler o regulamento. E agora, meu amigo, está começando essa novela. E eu quero que dê merda. Eu quero que dê merda. Porque vascaíno sabe como é que faz. Vascaíno sabe que isso daqui, ó, bota pra poder. Vambora. A gente fica sem estádio mesmo 2 meses.
que a gente agora mudar de data, né? Tá de sacanagem, né? Eu sou um exemplo prático, Rafa, do quanto que a CBF prejudica quem tenta se organizar para viajar para ver o jogo. Assim, isso é um absurdo também, cara. Eu preciso ir muito longe, assim. Eu adiantei minha passagem. Caio, nem só torcedor, não. Tem canal que acompanha o Vasco. E se o mídia vascaíno agora fosse de avião? Sim. Não, mas é exatamente isso que eu vou falar, porque assim... Falar de dedos comprar uma passagem? Que loucura é essa, gente? Eu vou ao Rio de Janeiro, eu vou no jogo contra o Atlético na semifinal da Copa do Brasil, e aí eu já tinha me planejado, né? Eu estaria em São Januário no dia 16 ou 17, que foi a data base, e adiantei a minha passagem de volta para Brasília pro dia 20 de manhã, porque dia 20 seria Vasco e São Paulo no Mané Garrincha. E eu fiz isso ontem, antes de sair a notícia, né? Adiantei a passagem ontem de manhã. Caraca, é verdade. Então você não vai estar em Brasília no jogo contra o São Paulo? Não estarei. Estarei no Rio. Cara, que loucura, cara. Olha isso, cara. Estarei no Rio no meio da semana, então não estarei no jogo em Brasília contra o São Paulo, que estaria no final de semana, se fosse certo. E ainda vou ter outros problemas para resolver com a companhia aérea para tentar estender o voo, para ficar, enfim, muita coisa para resolver, graças à querida CBF. Aí foi a pergunta que eu fiz: a CBF vai pagar a minha passagem? A CBF vai assumir meu prejuízo que ela me causou? Porque a data base que ela estabeleceu foi uma. E do nada, porque o Flamengo pediu, ela quis mudar. E é aquilo que a gente falou, Rafa, independente da consequência, né, de achar bom ou ruim. Você falou aí, você acha que é melhor para o Vasco. Eu não acho, eu acho pior. Mas essa não é a discussão. A discussão é a causa. Porque, por mais que alguém ache que foi melhor para o Vasco hoje, daqui a algum tempo, se a gente não corrigir a causa, que é beneficiar o Flamengo e beneficiar... enfim, não tem como fugir disso. Ontem o Rafa falou muito sobre isso comigo, que a gente precisa esquecer o Flamengo. Mas, nesse caso, é muito difícil da gente não focar nisso. Mas se a gente não corrigir a causa, que é beneficiar eles, o próximo seremos nós. Porque muito provavelmente não, é possível que a final seja Vasco e Flamengo na Copa do Brasil. Então, hoje, o maior prejudicado dos 4, na minha opinião, é o Corinthians. Se a gente não corrigir a causa, o maior prejudicado vai ser sempre o adversário do Flamengo. E o próximo poderemos ser nós. Então, sermos nós. Então, virou round 6 essa porra aqui agora? Cada um... Acho bom a gente se precaver e ter postura de time grande, porque o Vasco não é só do tamanho do Flamengo. O Vasco é muito maior do que o Flamengo, e aí eu não estou falando de número de simpatizantes. Eu estou falando de história, de tradição, de envolvimento, de engajamento da torcida, de participação, de senso... Nós não fomos fabricados, Caio. Nós não fomos fabricados. De senso de pertencimento. Então, não existe comparação entre os dois clubes para eles quererem meter uma bronca de que eles vão resolver a hora que eles quiserem. Então, assim, enquanto a CBF manda no futebol brasileiro, possivelmente eles vão continuar com essas regalias. Mas está pertinho desse poder ser enfraquecido, né? A gente está aí às vésperas de um ano que surgirão ligas, né? A Liga Forte Futebol, a Forte União, enfim. E a CBF, aos poucos, vai perdendo o seu poder dentro dos clubes. Pelo menos, talvez seja utópico isso, mas é um sonho aí que a gente tem. Cara, e assim, o que eu acho também? O Corinthians, vocês acham que eles vão ter alguma força para conseguir reverter isso na STJD? Irreversível. Irreversível. Não, irreversível eu acho que não é. Cara, eu acho muito improvável. Entendeu? Então, o que eu vejo assim com relação a essa situação toda é com relação à falta de respeito com as instituições. E o mais engraçado de tudo, cara, é que eu tô falando do Vasco. Mas assim, a gente tá falando de torcedores, a gente tá falando sobre todos os clubes igualmente. Quem é o adversário do Corinthians? Será que esse cara quer jogar na quinta, pô? Sabe? Rafa, não é nem o adversário do Corinthians. A CBF preferiu mudar o calendário de todo mundo do que manter o calendário de todo mundo. Porque, assim, poderia trocar um jogo ou outro, se fosse irrecusável, poderia. Mas a CBF preferiu mudar o calendário de todos os 20 clubes da Série A do que não unilateralmente de um clube. Porque, assim, não é só quem vai enfrentar os clubes da semifinal da Copa do Brasil. Todos os clubes da Série A do Brasileirão serão obrigados a jogar um dia depois da data FIFA.
Era ou os 4 da Copa do Brasil ou os 20 do Brasileirão. A CBF botou os 20 do Brasileirão para jogar na data FIFA, um dia depois da data FIFA. Será que o Botafogo gostou? O Igor Jesus vai estar na seleção brasileira. Será que o Igor Jesus vai fazer falta para o Botafogo brigando pelo título no Campeonato Brasileiro? Vai ajudar o Palmeiras também dessa forma? Enfim. Cara, é muito longa essa discussão. A gente sabe o quanto que é longo isso. E, assim, a questão me preocupa muito a questão da representatividade do Vasco nesse sentido, sabe? Porque, beleza, a gente falar em nota, a gente fazer vídeo, tudo bem, é a forma de você se posicionar. Só que, assim, eu percebi, cara, que literalmente o Vasco não foi colocado à mesa em uma decisão. Isso me deixa muito preocupado. Muito preocupado. Eu não estou aqui dizendo que é culpa do Pedrinho. Eu adoro o Pedrinho, eu já falei isso 10 milhões de vezes, cara. Só que o Pedrinho está entrando agora no momento em que, cara, o Vasco era o cara que estava tão desorganizado que acho que nem tinha condições de sentar à mesa com nada. O Vasco tá agora tentando voltar a jogar o Brasileiro Sub-20, gente. Porque os resultados eram podres. Entendeu? Então, assim, o que eu acho só é que nesse momento agora eu estou preocupadíssimo, literalmente, com a arbitragem. Eu estou muito preocupado. E sabe qual é o pior de tudo? Eu entro naquele mood assim, cara, não, mas agora, porra, escancarou, né? Eles não vão meter a faca no Vasco. Cara, eles já viraram, não estão nem aí, já não tem mais vergonha na cara não, cara. Literalmente é sem vergonha na cara. A gente vai ser massacrado depois nos programas. Foda-se, eles não estão nem aí, cara. Eles não estão nem aí. Eles não levantam nem a hipótese de voltar atrás. Depois de toda a repercussão que deu isso aqui. Não estão nem aí. Então, assim, é preocupante, cara. É preocupante. O Vasco vai ter que realmente se fechar. O Pedrinho faz muito bem isso. Ele falou lá no Instagram, mas uma coisa que eu acho que o Pedrinho faz muito bem. Ele fecha o grupo, ele blinda o grupo. Eu estou falando isso sobre o exemplo do Atlético Paranaense. Quando ficou aquela guerra de notas ali, ele falou, o grupo está fechado, está focado e ponto final. O Pedrinho bota isso para ele. Então, assim, eu acho que o nosso grupo precisa continuar focado, porque, assim, nós temos dois caminhos. Um caminho, que é o que o Caio falou comigo ontem. A gente pode pegar isso como impulsionador. Quando a gente teve o problema de São Januário, a gente se uniu e foi. Só que eu tenho medo e receio e não quero que aconteça, da gente entrar pilhado, da gente entrar desfocado, de perder a cabeça, que é muita informação pro jogador, cara. Muita informação. Mas eu repito, eu acredito que o Pedrinho vai blindar todo o grupo e eu acho que agora é a hora da gente ir mais além, se é que é possível, porque a torcida do Vasco já está completamente louca para conseguir esse título da Copa do Brasil, cara. Enfim, gente. Tesito, Caio, alguém quer complementar alguma coisa sobre esse assunto? Ou apenas xingar a CBF pelo fato de não respeitar uma das maiores, se não a maior instituição de futebol do Brasil? Porque é o que eu falo com o Caio, e a gente discordou muito na questão de bom ou ruim, mas, cara, a gente chegou num consenso claro, gente. O maior problema foi a falta de respeito com o Vasco. Independente da decisão, do que o Pedrinho achava. Se o meu presidente achou que não deveria mudar, como é que a CBF muda sem eu querer? Como é que eu vou... Fernanda, que é minha esposa, vamos no shopping. Ela fala, tô afim de não. Mas a gente vai. Isso não existe. Não faz o menor sentido. Entendeu? Gente, vamos fazer live terça-feira. Terça-feira eu não posso não. Eu tô nem aí. A gente vai fazer e pronto, tá? A não ser que ele fale, beleza, pode fazer aí vocês. Mas, e aí? Não, não dá pra ser outro dia? Não dá não. É isso. Isso não existe. Isso é um mínimo. Isso é um mínimo de uma gestão. E a gente está falando de uma Confederação Brasileira de Futebol. E aí é por isso que a seleção brasileira tá o que tá, irmão. Isso é resultado literalmente de gestão, gente. O futebol brasileiro... Olha o que eu vou falar. O futebol brasileiro está parecendo a 777 no Vasco. Tá parecendo... É um abandono total, galera. É um abandono.
É um abandono. E o pessoal tá indo lá de carniça para cima das oportunidades para ganhar grana. Entendeu? Porque esses cartórios não estão muito preocupados sobre o sentimento de torcedor, não. Estão preocupados em ganhar grana. Então nem aí. O futebol brasileiro está às traças e abandonado, cara. Mas o faturamento cada ano maior da CBF. Por quê? Mas, inclusive, que você falou da seleção, a seleção está onde merece estar. Ainda não. Na verdade, a seleção merece não ir para a Copa do Mundo. Só vai para a Copa do Mundo porque realmente agora tem muita vaga, então é só se for uma incompetência assim absurda, que eu não duvido, mas eu acho muito difícil. Copa quem não tem futebol, né? Quem não tem futebol no país não vai para a Copa mais. Exato. E aí, mas eu via muita gente falando, eu não torço para essa seleção, torço contra a seleção, não sei o quê, mas eu não entendia, pô, eu pensava, caralho, eu cresci vendo, pô, Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, e eu, pô, gosto muito da seleção. Mas depois da situação toda, eu não vejo mais jogo da seleção, eu quero que se a seleção se ferrar, para mim tá ótimo. Assim, acho que é esse o sentimento que a CBF vai criando cada vez mais, em cada vez mais pessoas, até pessoas que eram completamente contrárias a essa ideia, como eu. Hoje, para mim, se a seleção perder, para mim, tanto faz. Exato, Desito. Cara, o que a CBF... Igual a você. Eu também falava que quem não torcia para a seleção brasileira em Copa do Mundo era um babaca. Agora, do jeito que tá... O que a CBF não entende, é a CBF, irmão. O que a CBF não entende, ou finge que não entende, é que o torcedor apaixonado por futebol, ele é, em primeiro lugar, apaixonado pelo seu clube de futebol e não pela seleção. A seleção vem em segundo lugar para todo torcedor de futebol que se envolve com futebol. Não estou falando do torcedor que, eu torço para isso, mas nem acompanho. Aí esse tipo de torcedor gosta mais da seleção, porque aí reúne a família, Copa do Mundo é feriado, aí é outra história. Falando de torcedor de futebol, torcedor que acompanha o seu clube, ele ama primeiro o seu clube. Se ele vai gostar da seleção ou não, são outros 500. E vai muito do que a seleção representa em relação ao clube dele. Porque se a seleção prejudica o clube dele, ou se a marca da seleção, que hoje é a CBF, prejudica o time dele, muito provavelmente esse cara vai torcer contra a seleção. E assim, aceita. Porque não tem muito o que fazer. Vocês afastaram eu estava falando disso em relação aos preços da semifinal, né, da Arena MRV, mas isso também tem a ver com a CBF. Você afasta o futebol do povo. E aí, na hora que você precisa do povo, você quer chamar todo mundo para apoiar a seleção, apoiar o futebol brasileiro. Quando convém, é mole, né? Mas eles precisam entender que, em primeiro lugar, no coração do torcedor de futebol, vem o seu clube. Depois, se tiver espaço, se sobrar algum espaço, vem a seleção brasileira. No meu caso, sendo muito sincero, não sobra espaço nenhum. E eu respeito quem torce muito para a seleção, quem diz que gosta da seleção igual o seu clube, enfim. Eu torço muito para a seleção durante a Copa do Mundo, não vou ser hipócrita aqui. Durante a Copa do Mundo eu torço para a seleção, a gente se reúne com a família, é um momento de confraternização, é muito legal acompanhar os jogos da seleção em Copa do Mundo. Agora, data FIFA, eliminatórias, até Copa América, assim, me desculpa, eu não tenho a menor paciência para a seleção brasileira. Eu sou muito mais Vasco do que seleção brasileira. Então, se a CBF, de alguma forma, faz mal ao meu clube, eu tenho muita resistência em conseguir torcer para algo que estampa o emblema da CBF no peito. É muito difícil para mim. E, enfim, mas para a gente não desvirtuar muito do assunto, eu acho que é o que a gente falou no início, o Vasco foi desrespeitado, não pode aceitar isso. E o posicionamento do Pedrinho, na minha opinião, perfeito. O que o Rafa falou também é perfeito. O Vasco precisa focar na semifinal da Copa do Brasil. Isso não pode de maneira nenhuma desvirtuar o foco do Vasco em relação a dentro de campo, ao que o Vasco precisa fazer na Copa do Brasil, que é se classificar para a final e ser campeão. Mas antes da gente fechar, Rafa, só queria falar aqui para o pessoal que a gente tinha meta de 100 likes nessa live e a gente está com 117. Dá para chegar a 130, né? A gente está com 45 pessoas aí ao vivo agora, para a gente chegar em 130 enquanto a gente encerra a live. E em número de inscritos, a gente está com 3.458. Eu tenho certeza que tem gente ao vivo aqui com a gente até as 11h40 da noite que ainda não é inscrito no canal da Mídia Vascaína. Então deixa o seu like na live, se inscreve no nosso canal, é de graça. Você faz isso rapidinho aí no seu celular, na sua televisão, para ajudar a Mídia Vascaína. A gente bater 3.460 inscritos antes de fechar a live e passar das 120 curtidas na live. É isso, gente. Lamentável.
Cara, todo mundo que tá no chat aqui viu a declaração do Pedrinho ou alguém não viu? Senão tá aqui na minha mão, posso rodar rapidamente. Roda. Então calma aí. Deixa eu botar aqui, é muito rápido. Só pra gente também... Enquanto isso, eu estou amassando um misto quente, a verdade é essa. É isso. Não, e qual o problema também? O Flamengo deixou você comer? Ou você tá desrespeitando aí, pô? Brincadeira, hein? Você está comendo misto quente na data correta, Caio? Na verdade, é um queijo quente de provolone. É receita de Rafael Paiva, inclusive. Ah, Não, e o JP Informática meteu aqui, ó. Léo Pelé seleção, pode levar. pô, exatamente. Não, sacanagem com o Léo Pelé, pô. Leonardo Mas, Arantes de Nascimento. Corre, Marcelo Santana. E assim, galera, uma coisa que eu acho bacana da gente frisar, que eu achei muito maneiro do nosso presidente, isso daí aconteceu de noite, né, cara? Ele com certeza mobilizou o Marcelo Santana. É um Ele senso tá de urgência. senso de urgência. Se fosse talvez a 777, ela se manifestaria após a partida da segunda semifinal. Né? Não, ia ter na Força 777 ia ter uma reunião com o pessoal do Brasil para marcar uma reunião com o pessoal dos Estados Unidos para o pessoal dos Estados Unidos falar: não, vem aqui, viaja aqui, vamos conversar pessoalmente. Exatamente. Aí eles iam tentar colocar na agenda. Aí daqui a uns 3 meses talvez a gente desse uma resposta ruim. Primeiro que a 777 já teria vendido o mando da semifinal. Não, aí a gente não estaria na semifinal, né? Ela ia ter que... tem isso. Ela ia ter que ver com quem ela vendeu o jogo para ver se ia... Ela ia falar o famoso, eu vou ver ali e te aviso, porque geralmente ela não sabia de nada. Vou rodar aqui, galera. Bem, o Lúcio Barbosa saía do ônibus do Vasco, camisa do Vasco, ele é vascaíno. Bom, primeiro, a CBF entra em contato com o Vasco através de um ofício, consultando a mudança de data do jogo. Imediatamente, a gente nega esse pedido, dando até uma alternativa de mudança para o dia 16, uma antecipação de um dia. Foi o que eu falei. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Então já coloca completamente em dúvida essa tomada de decisão da CBF. O adversário está sendo beneficiado, porque o Vasco jogou com jogadores que chegaram cansados das suas viagens e servindo as suas seleções. O adversário está sendo beneficiado, isso para mim é muito claro. O outro ponto é o seguinte, só falta o adversário agora escolher o árbitro para o jogo. Só falta o adversário escolher o árbitro para o jogo. A CBF perde completamente, para mim, a credibilidade tomando essa decisão. O Vasco não quer ser beneficiado. O Vasco quer justiça. E não está sendo justo. Porque a situação é similar à que o Vasco enfrentou. Hoje, o Atlético Mineiro e o Flamengo estão sendo beneficiados por essa decisão da CBF. Então, o Vasco está indignado com a decisão da CBF. Inclusive, eu falei com o senhor Júlio Avelar por telefone, que não concordava com a situação da troca de datas e de campeonatos, antecipando o Campeonato Brasileiro e empurrando a Copa do Brasil para o final de semana. Então, fica aqui o repúdio e, obviamente, a indignação do Clube de Regatas Vasco da Gama.